Olá, biscoito. Olá, bolacha. Esse aqui é mais um Outcast, podcast que fala sobre música alternativa e o universo ao seu redor. Eu sou Maurício Gaia. Aqui do meu lado está Zé Antônio Algodual. Como é que você tá, Zé? Tudo bem? Tô bem, nem você aguenta seu humor, né? Não, mas é que é o seguinte, é bolacha porque a gente vai falar sobre bolacha hoje, certo, Zé? Certo. Fale sobre o nosso convidado de Estamos hoje. aqui com músico, produtor cultural, proprietário, CEO da Vinil Brasil, Michel Natti. Uma honra estar aqui com você. Uma honra minha estar conversando com duas pessoas tão queridas, assim. Pô, Com recíproca tanta é propriedade, verdadeiro. com tanta propriedade. Então, A recíproca é verdadeira. vim muito feliz, é uma honra. Estamos muito felizes também com o seu trabalho, Michel. Que bom, querido. Né? De saber que tem uma fábrica de vinil, assim. Eu acho que todos nós somos apaixonados por vinil aqui. E a história da fábrica é uma loucura, né? Você era músico, como é que pintou essa história? Você parece que achou as máquinas de um ferro velho, é verdade Conta essa história, Michel. A gente sempre acaba voltando nela. Assim, hoje mesmo eu tive uma visita na fábrica de uma pessoa que é o César, ele é um fotógrafo, ele fez um documentário chamado Sankofa, não sei se vocês viram. Sim. Sim, claro. o César foi hoje, eu conheci ele esses dias na fábrica do samba, no galpão da Vai Vai, né? Uhum. Vai Vai tá fazendo esse enredo, esse ano a Vai Vai é campeã, hein? Se preparem. Não gosto de jogo ganho antes, mas cara, que axé que foi reunido ali. E numa visita no barracão lá da Vai Vai, acabei conhecendo o César, já conheci o trabalho dele. Olhei e falei, pô, você, aquele filme, Conexões, foi na fábrica e a gente fez o que eu chamo de visita monitorada. Vocês são muito bem-vindos, tenho conversado já com isso com o Maurício. Ele, pô, quero ir lá. Eu falo, cara, tô devendo essa todo visita. dia lá, Tô devendo essa visita. das 7h30 da manhã às 4h30, 7h30 horário de da manhã. fábrica. Eu não entendeu? prometo estar lá. Não, eu também me esforço para fazer o meu melhor, então eu entendo você. Mas essa história é sempre recorrente, né? As pessoas vão lá, eu mostro a foto que gerou, resumindo, né? Porque isso é uma coisa também que quem for ver vídeo sobre a fábrica, eu sempre conto essa história, é uma história até fácil de ver. Mas basicamente, em 2014 eu tinha acabado de gravar o meu primeiro disco. Foi um processo longo, né? Porque na paralela eu também sou DJ, mas antes de eu ser DJ, algo que eu comecei a fazer no final dos 90, no começo dos 90 e 91, eu entrei para a ULM, né? Eu sou a segunda turma da ULM aqui no Bom Retiro. Tom Jobim era o reitor, gente. Nossa Senhora. 91, eu tinha 14 para 15 anos de idade. Foi quando eu comecei a tocar um violãozinho lá na ULM e estudar Só para música. traduzir, ULM, Universidade Livre de Música. Exatamente, para quem não sabe. Acho que ainda continua existindo em Santo Amaro, se não me engano. O prédio era aqui no Bom Retiro, na oficina Oswald de Andrade, mudou para lá. Eu cheguei a fazer 3 anos do curso e foi o meu começo da música. O fato de estudar violão na ULM me deu o rudimento para eu entrar no universo da música, de entender música, composição, harmonia, coral, prática de conjunto, essas coisas. E me fez também prestar muita atenção em letras, porque eu fazia violão popular. Então eu tocava, prestava muita atenção nas letras que eu estava cantando. E aí eu comecei a desenvolver o lado de poeta e de compositor. Então, antes de eu ser DJ, eu tocava um violão, já escrevia poesia e já fazia minhas composições. Aí no final dos 90, dei um mergulho na história do DJ e comecei a me aprofundar nisso. Durante muito tempo foi o ofício que pagava minhas contas. Era o meu trabalho mesmo, era o meu corre para sobreviver. Mas eu nunca deixei a música de lado, o tocar um instrumento, o compor, o cantar. E justamente no final da primeira década dos 2000, ali eu passei por um processo com a minha discotecagem, onde eu estava feliz com o que eu estava fazendo e entregando, e não estava feliz com a situação em volta de mim, né? Eu era um DJ alternativo, nunca fui um DJ mainstream, nunca recebi cachês milionários e muitas toalhas para tocar, mas eu tinha um trabalho que eu julgava digno e que era verdadeiro para mim, que eu me via fazendo alguma coisa. E música para mim é algo importante, é real, é algo que, assim, de alguma maneira alimenta e gera alguma coisa de positivo e de evolução na vida das pessoas. Pelo menos
funcionou assim para mim. E é isso que eu espero e pretendo quando eu estou fazendo música de alguma maneira, seja tocando, seja discotecando, seja escrevendo, seja compondo. Só que no final dessa década eu não via muito perspectiva para o meu trabalho aqui no Brasil. Eu falava, cara, você vai tocar o quê, para onde, como? Você não é um DJ de cachê milionário, as situações, a cena também estava muito estranha. A gente já estava começando a entrar num processo de muita música digital, muita interface, muito equipamento. Eu não tenho nada contra isso, mas eu acho que isso serviu muito para diluir, banalizar a qualidade do trabalho. Assim, ser um bom profissional em qualquer área é algo muito sutil e muito difícil, né? E a profissão de DJ, eu acho que na última década foi muito banalizada. Para uma questão de acesso. Começou a surgir o DJ de pendrive, essas coisas todas. De Spotify. E num certo sentido, eu nem quero ficar julgando a condição que as pessoas têm de fazer. Eu não acho que alguém é melhor que o outro porque toca com vinil e o outro toca com pendrive. O vinil não faz de você um bom DJ, né? Porque às vezes você vai conversar com um cara, o que você toca? Eu só toco com vinil. Eu falo, tá, mas o que você toca? Porque às vezes é melhor ouvir um cara contando uma história honesta, com um mix estético bonito e poético, Sim. e que te gera alguma coisa com uma controladora, do que um cara com um monte de disco de vinil que não sabe equalizar som e virar uma música. Então, o objeto em si eu não acho que é a parada. Eu acho que ele é um indicativo, sim, né? Aí você vai para outra ponta. Quem faz algo bem feito com toca-disco mesmo, você fala, caramba, esse cara é um DJ, né? Porque é uma arte, tá ali na ponta da agulha. Mas, enfim, eu não estava muito satisfeito, e aí eu fui morar um ano fora, em Londres, e eu tive um ano sabático. Foi um pouco, eu estava com 35 anos de idade, foi um pouco depois da passagem do meu pai. E aí eu já estava nessa situação de, cara, eu estou meio de saco cheio das minhas coisas aqui, eu acho que eu vou dar um tempo e vou morar fora. Nesse tempo que eu fui morar fora, foi a última vez mesmo que eu me dediquei ao meu trabalho como DJ, pagar a conta, correr atrás, ligar, ficar residente de lugares, né? Foi em Londres. Acabei sendo residente do Hard Rock Café. E eu nem sou um DJ de rock. Sim. Eu sou um DJ de groove. Mas eu tenho muito dentro do meu som de coisas inusitadas, versões diferentes de clássicos que as pessoas gostam, em outros moods. Dub, reggae, fanfarra, funk, versão de rock. Enfim, eu ia lá no Hard Rock tocar, era residente, não sou um DJ de rock, mas entregava e sabia contextualizar e sabia entregar um negócio que fazia sentido para aquele serviço de estar ali. Londres foi meu último ano mesmo me dedicando como DJ, pagando as contas, porque lá eu comecei a viver um processo de eu tocava, eu trabalhava, mas eu tinha muito tempo para ler, para estudar. Sim. Então eu li muito, estudei muito, voltei a praticar instrumento, voltei a tocar e ser mais instrumentista, porque o violão sempre teve na minha vida, o violão e a guitarra. Legal. Mas eu tive momentos dele estar ali meio congeladinho, mas vira e mexe eu pegava, tirava uma música e tal. E aí em Londres eu comecei esse processo onde eu estava recebendo as músicas do meu primeiro disco, que é o Solar Soul, e eu não tinha nenhum violão para tocar, e eu tinha as músicas na cabeça, as harmonias, e eu fiquei 6 meses assim recebendo, e eu falei, cara, tudo isso tem uma liga. São peças singulares, cada uma vai ter a sua roupagem, mas todas, de alguma maneira, falam de alguma coisa que tem a ver com a evolução da consciência humana. De onde eu acredito, do porquê que o ser humano foi feito e para que eu acho que a gente está destinado como espécie. Qual é a verdadeira destinação da gente. E não é ficar 8 horas trabalhando num lugar para pagar boleto, né? Todo mundo já sabe disso, né? Definitivamente não é isso. E aí fiz esse disco, no meio da viagem, o começo foi legal, toquei, passei um período de perrengue, de puta, já toquei onde tudo que eu podia tocar, as pessoas gostam até do que eu faço, mas, cara, não dá para me colocar tocando toda semana no mesmo lugar, sempre. E aí passei por um período meio difícil lá, consegui equalizar as coisas, consegui umas residências, consegui comprar equipamento, e aí o meu último semestre foi lapidando mesmo o Solar Soul. Comprei um violão, comprei uns equipamentos, aí fui tirando as músicas, fui adequando elas
para como eu achava que eu conseguia cantar melhor, porque é um disco inteiro autoral, as letras são minhas, eu canto, eu toco guitarra, eu fiz as músicas, eu fiz os arranjos estruturais. E aí eu faço tudo isso e volto pro Brasil. E aí eu volto pro Brasil falando, mano, eu prefiro ser jardineiro, eu prefiro dar aula para criança, eu prefiro fazer uma série de coisas, mas eu não tô afim de ficar tocando na noite pra gente que tá tocando foda-se pra vida e tanto faz eu tá lá ou não. Eu amo tocar, mas pra mim tem que fazer sentido. Se tiver uma pessoa lá que eu sinto que eu estou tocando, pra mim não vale a pena. Não é essa questão de tem que ter 10 milhões de pessoas. Não, é humano. Tem uma pessoa, valeu eu sair de casa. E eu não estava conseguindo ter essa relação. E aí eu mergulhei no lance de, cara, e aí a passagem do meu pai, minha obra, eu falei, cara, eu preciso deixar um legado. Uma hora eu já não vou estar aqui. Eu preciso deixar eu preciso começar a deixar o meu registro. E aí eu mergulhei no Solar Soul. Aí foi essa aventura de levantar as bases, gravar, montar a banda, gravar com todo mundo separado. A gente teve, acho que, 3 oportunidades de tocar com banda junto. Uma na abertura, no lançamento do Solar Soul na Funarte, com banda praticamente completa. O Bocato no trombone. Bocato participou do álbum, assim, numa noite, maravilhosa. Ele não conhecia as músicas. Me adora, assim, a gente tem uma relação humana muito legal. Ô, garoto, pá, e eu vou te mandar a música pra você ouvir. Não precisa, eu fico aqui só estudando, arranjando. Faz assim, marca uma sessão longa, eu escuto, a gente faz. Eu falei, dos meus. Não tem caô, vai chegar lá e vai fazer, vai entregar. E foi uma noite incrível, gravamos o disco muito bem. Quando eu tava com o disco pronto, desde o começo, eu concebi o disco para que ele fosse um disco de vinil. Ele foi gravado, ele foi pensado, né? A primeira pessoa que me falou uma minutagem de disco de vinil foi o Bruno Buarque, que gravou a bateria, né, no disco. Eu construí os beats do disco e já cheguei com uma levada e com um andamento muito bem estabelecido. Eu falei, olha, os beats são esses, as levadas são esses. Mas aí você tem um batera da elegância do Bruno, né? Ele vai colocar... Sim, ele vai colocar o toque dele, mas ele sabe que ele tem que ficar naquele grid, a clave é essa, o ritmo é esse, aqui você tem espaço para fazer firula, aqui não. E o Brunão falou para mim, eu falei, eu quero fazer um disco de vinil. Eu falei, tá, mas quanto cabe num disco? Ele falou, mano, não pode passar de 21, 22 por lado. Mas por quê e tal? Não, porque não pode, porque senão a qualidade baixa e tal. A gente vai entrar nessa história daqui a pouco. E ele foi a primeira pessoa que me falou isso. E aí, cara, o disco que as músicas às vezes tinham 3 voltas de repetição, eu fui limando onde eu podia para manter a identidade da parada, né? É um álbum que se você ouvir o CD inteiro, é uma linha narrativa só, não tem break. No vinil você tem que virar do lado A pro lado B. E tem uma virada de chave mesmo para mim no disco. No lado A tem uma história, tem um começo de narrativa, e no lado B você tem uma resolução. Você tem 2 movimentos mesmo, assim, né? E gravei o disco e eu fazia questão que fosse um vinil. Na época eu optei por fazer fora. Não tenho nenhum orgulho disso. Só para quem está assistindo. Na época só existia uma fábrica, que era a Polisson aqui no Brasil. Só existia a Polisson. Tá. E na época eu optei por fazer fora do Brasil. A gente tá falando de começo de 2014. E aí eu fui fazer o disco fora, acabei fazendo na GZ, que é uma das maiores fábricas do planeta, é uma fábrica gigante, acho que com mais de 100 prensas, enfim. É uma das grandes do planeta. E o meu disco, que era para demorar 4 meses, demorou 9. Por questões pessoais da minha história, da pessoa que estava tratando isso, eu tive um delay de entrega. Nesse tempo, eu fiquei falando, caramba, cara, não é possível, a gente está no Brasil. A gente tem uma cena extremamente musical. Eu conheço tanta gente. Fora o que eu não conheço, que eu não dou conta. A gente precisa ter uma fábrica aqui que atenda esse perfil de pessoas independentes que estão preocupadas em gerar um legado com qualidade, que é a minha questão. Eu não tenho outra pretensão. Eu levo música realmente a sério. Me divirto muito com isso, me dá muito prazer, é muito divertido, mas para mim é algo muito sério, realmente, né? E, bom, mandei fazer o disco fora, fiquei esperando. Nesses 9 meses fui conversar com um monte de gente. Falando, gente, o que a gente precisa pra gente fazer alguma coisa?
Eu não tinha ideia de eu ter uma fábrica e fazer a fábrica. Na minha cabeça eu falei, cara, eu vou montar uma cooperativa. Eu vou pegar eu, o Zé, o Maurício, o Alit tem um disco de serenatas que ele quer fazer, o Gabriel tá com o novo da Autoran. A gente vai indo, porque o Tata Aeroplano, um dos meus melhores amigos, não para de produzir, não para de fazer disco. É um atrás da outra, é impressionante. Eu fui conversar com o Tata virou para mim, Michelito, você acabou de fazer teu disco, o disco tá lindo, vai cuidar um pouco da sua vida. Para de ficar pensando nos outros. Eu tenho esse mal de ser humanista, altruísta e ser um ser coletivo e social. Eu não acredito em felicidade isolada. É impossível ser feliz sozinho, sabe? Sim. Essa frase eu tenho pensado muito nela. Me incomoda, por exemplo, na esquina da minha casa, a gente morando na rua. Sim. E eu morando com uma dignidade extrema de morar num lugar lindo, digno, ter a minha comida, e eu desço na rua e os meus vizinhos estão na chuva ao relento. Eu nunca vou ser feliz assim, né, Zé? E aí essa história da fábrica tem a ver com isso. Eu falei, a gente precisa criar um instrumento, uma ferramenta para os nossos. Para as pessoas que estão realmente interessadas em fazer música com autenticidade e que estão preocupadas em deixar um legado com excelência. E fui conversar com as pessoas da cena. Tatá me falou, mano, arruma pra sua cabeça, vai cuidar da sua vida. Você acabou de fazer um disco lindo, vai cuidar um pouquinho de você. Na época, o Jolie tinha acabado de reformar o torno dele com Nigas, o Jordano Bruno. Tá. Eles tinham pego um torno que era do Xerxes. Tá. Que todo mundo falava, o Xerxes tem uma máquina, não sei o quê. Ninguém entendia direito o que é. Era uma máquina de cortar a matriz, não era uma prensa, não era nada. Você falava uma máquina, a gente não tem entendimento fabril. Como é que essa máquina, o que ela faz? Era um torno que chegou na mão do Xerxes, ficou parado. O Xerxes parou e passou isso pro Nigas, que falou, uau, uma máquina que corta disco de vinil. O Nigas sempre foi um aficionado pela parada. E aí ele foi procurar um cientista maluco, que era o Jolie, para ver se o Jolie consertava. E o Jolie também, outro aficionado, quando viu a máquina, não quero mais nada da vida, essa é a máquina mais linda, vamos consertar. E quando eu fui conversar com o Jolie, que é um amigo que eu tenho da época de adolescência, de faculdade, na época que eu estudava na FAP, a gente uma época fez umas festas, a gente tinha um grupo que era o Caos, né, fazia as festas do Caos, fez uma em homenagem ao Science, quando o Science fez a passagem no projeto Equilíbrio, que reuniu banda, molecada jovem. O Jolie tinha uma banda na época. Fui conversar com o Jolie. Fazia tempo que a gente não se falava, mais ou menos desde aquela época. Aí mandei o disco pra ele. Falei, mano, fiz um disco, escuta ele. Eu vi o disco. Falei, porra, que disco do caralho, mano, que legal o seu disco. Vou aí te fazer uma visita. Aí falei, mano, tô fazendo esse disco lá fora tal, mas eu fiquei pensando, o que a gente precisa pra ter um negócio aqui nosso? Não, mano, não dá. Eu tô consertando aqui a máquina, já estourei um monte de agulha e tal, mas, cara, não adianta, essa máquina só corta a matriz, a gente precisa ter uma prensa. Tá, mas onde tem? Ah, na China talvez tenha. Ah, quanto é que é? Ah, acho que é 1 milhão, mas para trazer é 2. Sim. Aí você vai fazer cálculos cartesianos, a conta nunca fecha. Você fala uma prensa de 1,5 milhão, que no Brasil vai custar 3, mas a prensa é só uma parte da fábrica, você precisa ter isso e isso. E eu nunca fiz um caminho cartesiano, cara. Eu só vibrei dentro de mim que algo precisa acontecer para mudar a cena. Não é justo. Algo tem que acontecer. Algo tem que acontecer. Eu fiquei 9 meses falando algo tem que acontecer e eu me vi numa situação que as máquinas caíram literalmente em cima de mim. É essa parte que eu queria saber. Essa história. É essa história. Eu enrolei vocês para chegar nisso. Exatamente, essa história. Perdemos tempo de programa, essa o diretor história. tá dando risada. Mas agora história. criou um clima. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Foi um belo preâmbulo. Estou um belo dia em casa. E meu disco ele foi importado da República Tcheca, uma importadora que trazia. A pessoa que era responsável por isso na época, ela deveria ter entregue o meu disco em 4 meses. Por questões pessoais da pessoa, ela demorou 5 a mais. Eu estava entrando para fazer um Skype com essa pessoa, eu falava, mano, tá todo mundo esperando o disco aqui, tá todo mundo querendo te matar. Eu fui a única pessoa que cuidou de você e agora eu quero te matar. Cadê meu disco? Um pouquinho antes disso, eu entro no Facebook e vejo a foto que gerou tudo. Eu tenho essa foto lá na fábrica, eu sempre mostro para as pessoas quando elas vão lá. Eu falo, você quer saber de onde isso aqui começou? Olha isso aqui.
Aí todo mundo olha pra foto, olha pra fábrica, olha pra minha cara, fala, você é louco, né? Você viu esse monte de máquina enferrujada aí. Eu falei, cara, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. Mas eu vi uma máquina e falei, conserta-se, vamos, né? Sim. Deus protege os ignorantes de bom coração, né? Então, assim, eu acho que ele foi muito generoso comigo. Ele fala, ó, joga essa máquina pra esse ignorante aí que ele não sabe nada, mas ele tem bom coração, ele vai querer fazer funcionar. Vamos ver até onde ele vai. Vamos jogar chumbo na mão dele. E foi o que aconteceu, senhores. Eu vi essa foto e eu tava para entrar no Skype para falar, cadê meu disco? Tem nessa foto? O que tem nessa foto são 8 prensas da Continental largadas num ferro velho, num terreno baldio, ao relento, na chuva, enferrujando. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Mas como você soube disso? O importador do meu disco fez um post no dia que eu ia entrar para falar com ele. Tá. Um pouco antes de eu entrar no Skype para conversar com ele, ele fez um post no Facebook que eu vi falando, olha o que eu acabei de encontrar. E aí eu entrei no Skype e falei, muito bem. A gente está 9 meses aqui conversando sobre a cena de fazer disco no Brasil. Você sabe tudo o que eu penso. Do jogo de xadrez inteiro. A gente ficou 9 meses conversando. Eu não preciso recapitular, né? Você sabe o que eu penso. Você tem noção do que você encontrou e do que isso pode representar para uma cena independente, alternativa, outcast da cena brasileira? A gente pode mudar o jogo da história da música aqui no Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta. A Continental, a fábrica ficava no Rio? Não. Porque eles tinham um escritório aqui na Avenida do Estado. Não, eles tinham um prédio gigante lá, Maurício. As prensas que eu adquiri são da Continental. Que ficavam na Avenida do Estado. Sim. No prédio da Continental eram 100 prensas. Nossa. No prédio da RCA eram 64 prensas. Tá. Oito foram as prensas que eu encontrei. Das 100 você encontrou 8. Dessas 8, isso era a sociedade comigo, com essa pessoa que também encontrou. O que aconteceu? Ele encontrou, mas não levou. Ele achou, mas ele não tinha toda a condição. Eu falei, eu entro com você nessa. Eu só quero ir ver as máquinas porque você é louco e eu não. Então, eu... Você era o não louco da história. Pra você ver o nível da história. Quando o nível da história tem eu como não louco... Você era a pessoa sensata do rolê. Isso. Pra você ver em que nível... essa história. Eu tenho essa cara de louco, mas eu sou uma pessoa muito sensata. Acredito eu, né? Não, mas talvez ele já vai chegar mensagens aí contestando. 2014, você pegar e falar, beleza, vamos fazer isso, a maior parte das pessoas diriam, você é maluco. Mas a gente já estava numa rampa desde 2007, com um crescendo do interesse pelo disco de vinil. E a onda ela já estava alta e ela já se pronunciava que ia ter um crescente. Talvez eu só fui um pouquinho visionário de olhar um pouquinho mais para frente. E saber do... mas talvez eu já vi... Talvez eu olhei um pouquinho mais longe, eu já senti essa onda vindo. Na verdade, Maurício, eu não fiz por esses critérios. Eu fiz porque precisava ser feito. Sim. E isso chegou para mim... Eu acredito que o universo ele é inteligente. Ele te devolve na medida do que você é e ressona. E ele não vai te julgar porque você tem um cabelo enrolado, é black e tá com uma camiseta verde e preta. O Zé me julgou porque eu sou corintiano. Mas depois eu converso com o Zé. Isso não vai ficar assim. Eu não julguei nada. Não julgou nada. Mas Jamais. onde eu tô querendo chegar é que o universo ele tem uma sabedoria que ele escaneia a tua índole... E ele dá uma nota pra tua atitude. Porque não basta índole, Sim. né? Você tem que chegar lá e pá! Tem que ter ação. Tem que fazer, né, mano? Sim. Tem que... Então eu acho que assim, que uma força benevolente, ela soube me ler esses 9 meses e soube chegar com uma semente pra mim. Pra ver mesmo até onde eu realmente estava a fim de fazer. Saca? O meu sócio no começo da história, que era o importador do meu disco, que foi quem encontrou as prensas, pulou fora muito logo, porque os focos e as prioridades dele eram outras. E ele achou também, inclusive, talvez na época, que ele tinha encontrado a galinha dos ovos de ouro. Quando ele viu que a história era muito mais trabalhosa e custosa, pulou fora. Que envolvia trabalho, estudo, energia, tempo,
não certeza de resultado e dinheiro, porque ninguém sabe fazer as coisas incondicionalmente. Sim. As pessoas elas precisam sempre de uma troca ou de um resultado. Ninguém é afim de arriscar por uma coisa nobre. E eu estava num momento que eu tinha acabado de fazer meu disco. DJ eu vou ser para sempre. Você quer que eu vá tocar esse fim de semana agora, mano? Você me brifa, eu tô pronto. Certo. Meus cases de disco estão montados agora na minha casa. Eu mexo neles, eu saio, eu faço. Eu consigo fazer. Mas eu deixei isso meio que congelado. Parou de ser a minha prioridade, cara, preciso sair para tocar conta. A mesma coisa o Solar Soul, que eu tinha acabado de partir. Quando eu entrei na história da fábrica, eu tive que mergulhar nela. Porque imagina, eu sou artista, sou músico, poeta, tal, produtor cultural. Sempre trabalhei fazendo produção das minhas coisas. Sempre fui um cara muito organizado, de logística. Eu sempre fui aquele artista que viajava, que tinha uma cabeça sonhadora, mas que tinha um pé no chão. Claro. Pensava, como eu vou realizar? Sim. Que eu acho que é o pecado que talvez que boa parte dos grandes criadores, as pessoas sensíveis, né? A gente lida muito com o artista. E eu nem acho que o artista também ele tem que fazer tudo. Eu acho que é muito cruel exigir. Sim. E não existe esse cara que faz tudo que a mídia cria às vezes, porque hoje tem ferramenta e tal. Eu acho que é 1 em 1 milhão. Eu acho que é muito cruel. Cria-se uma ilusão de um nível de excelência que você fala, mano, você tem que jogar nas 11. E uma expectativa mas muito grande. Alguns processos a pessoa tem que dominar em algum... Sim, mas em algum o que eu tô falando é que é muito complexo você ser bom em tudo. Normal. Né? Que geralmente grandes artistas, do ponto de vista artístico mesmo, não são boas pessoas de organização, empresariado, logística. E nem, tá entendendo onde eu quero nem chegar? precisam ser, né? E nem precisam ser. Nem precisam Precisam ter alguém do lado. Exatamente. Eu tive o lance de, além de ser um cara criativo e ter um lado artístico, ser uma pessoa que sabe organizar isso e ser prático. E sabe montar um programa de falar, tá, se eu fizer isso aqui, eu consigo esse resultado. E aí eu fui fazer a fábrica acontecer, a Vinil Brasil acontecer. E quanto tempo que levou a partir do momento que você, depois de ter encontrado essas prensas, depois de ter falado, beleza, vamos entrar nesse negócio, quanto tempo para fazer? Porque essas máquinas estavam ao relento, estavam enferrujando, era sucata. Bom, eu fui para fazer esse equipamento virar funcional e ter o seu... Eu fui na sexta-feira no Ferro Velho e voltei para casa falando, pai do céu, você é louco, mano. Você acabou de fazer um disco, você tá com banda montada, você deu o salto que você queria. Fui estudar canto, voltei a tocar guitarra pra caramba, várias horas por dia. Tava sentindo, fazendo exercício físico, estudando canto. Sabe quando você fala, cara, sou fresh, sou clean, sabe? Shiny. Eu falei, você é louco, irmão. Eu falei, pai do céu, me manda um sinal. Eu falei assim mesmo. Eu falei, puta, pelo amor de Deus, me mandem um sinal. No sábado eu entrei na minha casa. A primeira coisa, quando eu abri o meu Facebook, na minha timeline tinha um post do Paulo Beto, do PB. Sim. Como se faz um disco de vinil. Eu que dei demais. play. Que demais. Eu fiquei olhando aquilo e eu falei... Aí eu voltei o vídeo, vi de novo. Foi a primeira vez que eu vi o processo inteiro do começo ao fim. Um dia anterior eu pedi um sinal. Eu olhei e falei, eu posso fazer isso minha vida inteira. É muito lindo. Que demais. Agora vamos lá. Calma aí, eu tenho perguntas, várias perguntas. Mas calma. Desculpa. Eu tô calmo. Não, porque assim. Você falou quanto tempo? Não, porque assim. Existe um negócio que ao mesmo tempo me fascina, me intriga. Como é que você pega uma onda sonora que tá aqui no ambiente, né, coloca num suporte, seja analógico ou digital, e transforma num negócio num pedaço de plástico Que toca. que reproduz essa onda repetida N vezes quando ela encontra uma agulha. Como é que é isso? É mágico. Como... Eu vou explicar rápido. Deixa isso. eu só responder a sua pergunta anterior de forma sucinta, senão Sim. a gente tem... Cara, o tempo vai passar rápido, a conversa muito grande. Mas tem uma conclusão a ser feita. Eu ficaria 5 horas aqui com vocês. Eu sei que a gente não tem esse tempo. Mas aí, o que aconteceu? Fui na sexta no Ferro Velho, no sábado eu vi o vídeo, na segunda-feira eu fui procurar uma garagem na Barra Funda para colocar essas máquinas, porque eu não sabia o que ia acontecer, não sabia se ia reformar. Sim. Eu precisava de um lugar com uma garagem para jogar e começar a movimentar isso. Rodei a Barra Funda inteira, não encontrei nada quando estava voltando para casa, na rua que eu nasci, na Rua Cruzeiro. Aluga se tratar com o proprietário, uma garagem pintadinha, chamei o cara, expliquei a situação.
Falei, mano, não sei quanto tempo eu vou ficar, posso pagar isso? Como é que faz? Me paga 2 meses adiantado, quando você for sair você me avisa. Coloquei lá. Aham. Na mesma segunda-feira, encontrei uma pessoa que fazia manutenção técnica das máquinas na RCA. Ah, Então eu falei, você pediu um sinal? Você foi espancado. Você É. viu como se faz o bagulho? Você encontrou uma garagem do jeito que você precisa, fora da curva, na rua que você nasceu. Você encontrou alguém que disse que conserta a máquina. Vai, sim. é teu. O bagulho Sim. foi colocado para você cuidar. A partir desse momento, mano, a gente entrou nessa garagem, ele ia cuidando de uma das máquinas de pôr para funcionar, eu ia limpando as outras. Certo. Então as máquinas chegaram lá com graxa, com ferrugem, Sim. com cocô de rato. Então a primeira coisa foi limpar mesmo. Depois joguei ácido, descasquei, pintei com prime, colori, enquanto ele ia trabalhando. O processo da gente fazer a primeira prensa funcionar, e as prensas elas estavam só no esqueleto. Elas não tinham painel de controle, elas não tinham um molde que formasse o disco. Não tinha nada. Então assim, parti do zero, sem manual. Em 7 meses eu consegui fazer a primeira prensa subir e descer. Ah, que demais. Quando eu fiz a primeira prensa subir e descer, eu falei, dá para consertar as máquinas. Agora eu tenho que procurar o local que vai ser a fábrica. 2 meses depois encontrei o primeiro galpão na Cônigo Vicente e Miguel Marino, que era a rua ali do Berlim, Tá. Sim. na Barra Funda. Uhum. Fiquei nesse lugar, entrei lá no meio de 2015 e comecei a prensar os primeiros discos em meados de 2016. Certo. Nesse momento, imaginem que eu estava partindo uma fábrica do zero, eu tive que em 1 ano aprender como é todo um processo de uma fábrica, o que precisa ter dentro, uma sala de corte, que aí eu já vou responder a sua próxima pergunta, que tem a ver com isso, mas en passant, e já puxando para outra pergunta, uma fábrica de discos que tenha todo o seu processo autônomo, independente e interno, precisa ter um estúdio onde você corta uma matriz, que é o acetato, que lá fora eles chamam de lacquer. Então é um torno que risca e que grava a música. E aí quando eu entrar na tua resposta eu vou explicar cada uma dessas coisas com mais calma. Esse acetato, que é um disco de alumínio com esmaltado, desce para um banho de galvanoplastia, que é um laboratório, onde a gente tem um tanque com sulfamato de níquel e tablete de níquel, e por eletrodeposição a gente vai pratear esse acetato e vai depositar níquel nele. Esse processo de depositar cria uma chapa. Você tira essa chapa e aí você tem o negativo. Esse negativo é o que é colocado no molde, vai para a prensa, prensa o plástico, positivo o disco de novo. Então, assim, imagina que assim, eu não tinha nenhum dos processos, não tinha nenhum dos manuais, tinha pouca gente que me desse informação, pouca gente que quisesse me ajudar. Tive que pesquisar, entrar na internet, conversar com pessoas da velha guarda, conversar com pessoas em outras fábricas, teste, tentativa e erro com uma lógica, porque você não tem dinheiro para ficar gastando com o que não tem, a coisa tem que andar. Sim. Então eu entrei em 2015 no prédio, em 2006 eu fiz as primeiras prensagens, parti algumas coisas, tive muita dificuldade no começo, principalmente por conta de alguns fornecedores e por conta da orientação que eu estava tendo, que não estava tão bem assim azeitada. Imagina, eu não tinha plástico, eu não tinha um fornecedor de plástico para prensar vinil. Eu tive que buscar fornecedores e desenvolver fórmula. Entendi. Porque a fórmula não existia, a gente tinha uma fórmula de 25 anos atrás, os componentes mudaram, e aí eu tinha que fazer uma nova formulação para partir, chegava a fazer a formulação, voltava para a fábrica para prensar, receber o material não era condizente com o que eu tinha formulado. Então aí eu tive um período que de 2006 foi muito difícil. 2016 foi muito difícil a partida, e aí no final de 2006 a gente deu uma paradinha de novo e equalizou as coisas até abril mais ou menos de 2017, e aí as coisas estabilizaram. Quando eu falo estabilizaram, entenda que assim, é um processo complexo, com uma série de nuances, com várias eras de nesse momento os acetatos do planeta estão com um problema, agora eu estou tendo um problema na minha Galvano, porque é um processo vivo e coisas pontuais vão acontecendo. Mas eu estou falando assim de você ter uma constante onde sua produção não para de funcionar e você consegue um resultado satisfatório, com questões no meio disso, né? Que as pessoas confundem, né? Erros pontuais, aquilo que a gente está falando de como as pessoas são
taxativas. Sim. E como Sim. as pessoas parecem... Você tá lá, velho, você fez um set de 2 horas mixando muito, tá todo mundo dançando, tá todo mundo muito feliz. As pessoas vão falar daquele momento que o disco pulou. É. Uhum. O mundo é assim. Sim. Eu tenho mais de 700 títulos fabricados. Eu não tenho nem 10 recall. Uhum. O que esses 10 Fizeram de recall barulho. geram energeticamente é péssimo. E aí sinto por como as pessoas são. Eu continuo na minha nobre missão. Uhum. Não sendo perfeito, Sim. mas porra, mano, de 700 shooting goal eu errei 10. Porra. Falou pra vocês, entendeu? Não, então, assim, Sigo chutando. de 14 a 17, mais ou menos, que é o período de Mas encontrar... 14 já era o final de outubro. Sim, sim. Mas aí... Aí tá são com- 9 meses, mais um ano para partir e mais 9 meses para afinar. Mas você tem um período mais ou menos aí de praticamente 2 anos e alguma coisa. 2 anos e meio. Que mais pessoa que largaria a vida para cuidar de alguma coisa sem ter resultado, 2 anos e meio, e ainda depois disso também tendo problemas, tendo situações, Uhum. investindo muito mais que recebendo. Sim. Pandemia foi uma loucura, porque aí faltaram É, coisas. Daqui a pouco a gente vai chegar na E aí a pandemia gente também. teve atraso, aí eu cheguei a ter uma situação de quase 70 atrasos na fábrica. Uhum. Com É que boa foi parte mundial, né? Não foi só com você, foi um problema Obrigado, mundial, né? querido, mas eu Sim. acho que às É. vezes falta senso das pessoas Sim. de que mundo que vocês vivem. É. Porque chegou num ponto que eu tive que virar para as pessoas e falar: que mundo que você vive, amigo? Sim. Qual que você acha que é a questão? Você acha que a questão é a minha fábrica? É. No meio da pandemia? Você entende que tem gente pegando ônibus, arriscando a vida para você ter um disco? Você entende que enquanto você está na sua casa, eu estou vindo trabalhar todo dia Sim. com a minha bicicleta, colocando a sua vida, para você poder escutar um disco no sofá da sua casa? Então qual é? Sim, sim. É. Tem uma hora que você tem que... Se colocar. Uma coisa que eu aprendi assim: se os outros não te respeitam, problema dos outros. Eu me dou respeito. Sim. Eu Claro. procuro respeitar os outros. Sim. Consideração é seletiva. Respeito tem que ser universal. Sim, com certeza. Então eu passei por várias situações lá dentro e eu sempre procurei assim, não perca o respeito, mano, por nada. Você não é isso. Você não é esse ser humano. Agora explica como é que o disco... Como é que grava? É. Como é que a magia acontece? Como é que a magia acontece? Você vai tentar fazer isso? Não vou. tentem fazer em casa. Não vou, eu sou péssimo em química. Mas basicamente como é que é o processo? É o processo de transcrever uma onda sonora para uma peça física. A primeira coisa que acontece, que eu acho que é legal da gente falar, porque acredito que tem muita gente ouvindo que é realmente interessada por música, você tem que ter uma master para vinil. O que é masterizar? É preparar um áudio para um suporte específico. Exatamente. Cada suporte tem a sua característica técnica. Sim. O áudio que a gente está gravando agora, ele tem as suas configurações técnicas que o pessoal técnico lá está ouvindo para ver. Está estourando, está sobrando, Sim. está legal, não está. Para o meio que ele se propõe. As frequências e tudo mais. O streaming, o podcast, que vai para o digital. Para o CD é uma coisa, para o streaming é outra, para o MP3 é outra, Vinil e é para o outra. vinil é outra. Sim. Vinil é uma mídia física, real. Uhum. A gente está num mundo digital onde as pessoas estão muito acostumadas com o mundo digital que simula as coisas. E aí isso gerou guerra de volume, níveis de compressão insano. Sim. E eu acho que a música, a qualidade e a musicalidade perdeu muito com isso. Uhum. Porque a gente foi para coisas que tem muito mais a ver com aparecer no mercado do que com qualidade musical. Aquela mentalidade que a compressão e o volume alto, você tem que... A regra do mercado é você tem que tocar mais alto para aparecer que seu concorrente. Sim. Qualidade não serve. No vinil é o contrário. Se você tem uma master com muito volume, muito comprimida, no disco vai soar uma estourar tudo. merda. Isso é mal. Sacou? Então é o caminho contrário. Então você tem que ter você tem que ter dinâmica, o seu áudio não pode ser muito comprimido, Uhum. o grave numa determinada região tem que ser mono, ponto final. Então você começa a ter características de preparar o seu áudio para ele ir para aquele suporte vinil, que tem a ver com o fato que você vai gravar um disco numa valeta,
Você vai pegar um disco que é uma chapa de alumínio, isso que é o acetato ou lacquer, Sim. de 14 polegadas para fazer um LP de 12. Essa chapa tem um esmaltado, que é uma laca, muito parecido com esmalte de unha. Um material muito sensível, que quando você esquenta, é como se fosse um chocolate, uma manteiga, uma cera. Ele fica macio. Ficando macio, a agulha funciona como uma faca quente. Você tem um torno, que é um equipamento, né? As minhas prensas foram encontradas ao relento e vêm da Continental, desse prédio com mais de 100 prensas que existia na Avenida do Estado. Dessas 100 prensas, eu tenho 7 comigo, sei lá o que aconteceu com as outras, mano. Eu sei que houve um processo deliberado de destruir a indústria fonográfica, quis destruir a cultura do vinil para vender CD. Sim. Ponto. Isso é um fato. E aí vieram muitas balelas, né, que foram contadas pra gente, que o CD é melhor. Não acho melhor, acho que tem o seu valor e tem o seu espaço, sim. Eu acho errado como foi colocado e como foi vendido pra gente, para ser apenas vendido. Porque a mentalidade que a indústria fonográfica tem, as grandes gravadoras têm, o que importa é fazer business. E eu não vejo assim, né? Acho que tem 2 caminhos na música, né? Usar a música para fazer dinheiro e usar o dinheiro para fazer música. Sim. E aí, nesse ciclo aqui, você entende quem é quem. E por que as pessoas fazem, né? Eu já ouvi do Ed Mota uma vez conversando no telefone com ele. Falando, pô, Michel, o que mais atrapalha a gente é gente que não é da música na música, Michel. Coloca a cara do Ed Mota nessa hora aqui. Será que vai conseguir? Salve, Ed. Queridão. Lançando discos, sim, fazendo a coisa girar. Lançou um belo disco agora pela Rocinante. Sim. Parabéns à Rocinante pelo nobre trabalho, né? Sim. Eu gosto de música. Eu fico feliz quando eu vejo que os discos estão acontecendo e nascendo, independente de ser feito na Vinil Brasil. Sim. Existem mais 150 fábricas no mundo. A Vinil Brasil não é a única. Ela é uma que está lá procurando bem servir as pessoas. E eu fico feliz cada vez que nasce um disco bem feito, independente de ser feito na fábrica ou não. Então, parabéns, Ed. E ele falou isso, e eu concordo plenamente. Né? E aí, voltando para a história de como é que a gente grava, bom, temos o acetato, e aí a gente coloca isso num torno. A sala de corte, que é o estúdio de áudio, onde existe um torno, onde existe uma mesa onde a gente mexe equalização, volume, frequência, onde existe um rack com compressão, com desacelerador de frequência, porque você não pode ter muita sibilância no disco de vinil, porque a cabeça, se você tiver uma frequência muito rápida, ela pode vibrar mais e pode queimar, você pode estourar uma agulha. Coisas podem acontecer. Então, por isso que você não pode ter extremo de grave, extremo de agudo. Você tem filtros em determinadas frequências. Você tem no próprio rack um crossfade que, se tiver um overload de sinal, ele derruba para não chegar na cabeça. Porque o que é basicamente esse torno? É uma máquina onde você tem todo um pré-preparo de áudio, né? A maioria do áudio que a gente recebe hoje em dia é digital. Isso não é um problema, porque depois a gente vai transformar em analógico e a hora que colocar ali na matriz ele é analógico, ele vai ficar lindo. Inclusive, se você tiver um áudio digital gravado em alta resolução, com muita qualidade, com muita limpeza, é muito legal, porque você tem a tua fonte inicial muito limpa. E depois você esquenta e dá vida no mundo analógico, né? Outro dia eu vi 3 bons masterizadores, 3 dos melhores ingleses, conversando sobre esse negócio de digital e analógico, que as pessoas veem como guerra, né? Eu não vejo assim, eu não vejo que é uma competição. Eu vejo como possibilidades singulares para você desenvolver seus trabalhos. E a indústria parece, a indústria pesada, né? E eu faço parte da indústria fonográfica hoje em dia, apesar de ser uma pessoa que se posiciona diferente dentro dela, né? Eu acho que ela é muito cruel nesse sentido. Ela fica... Sabe aquela história que parece que o cara que ouve rap não ouve samba? Sim. E ele foi criado na quebrada ouvindo as duas coisas. Sim. Só que a mídia precisa rivalizar e separar para mostrar que o rapper não é amigo do pagodeiro e os caras cresceram juntos. Sim. Que é uma o cara vai lá tocar isso. timba, que é uma besteira, mano. É como se roqueiro não ouvisse funk. Mas é o que a gente aprende a vida inteira, cara. Sabe? A ser melhor, a passar no vestibular, a ser melhor que alguém. Sim. A vida inteira. A gente é criado num padrão de competição que é o padrão do capitalismo. Pro capitalismo, mano, se eu tenho uma fábrica e você tem, não basta a minha fábrica ser melhor. Eu tenho que te tirar da pista. Exatamente. A música me ensinou totalmente o contrário.
A música me ensinou que se você for entender os valores fundamentais de música, para você tocar com alguém, o que você tem que fazer a primeira coisa? Você tem que estar junto. Exato. Você tem que estar no mesmo andamento. Se você não está caminhando junto, você não vai tocar. Aí você tem que entrar na paleta de cor. Aí nem vamos falar de harmonia, que tem Sim. vários padrões, né? Mas falando de uma harmonia clássica, você tem um tom ali. Gente, o tom, escadinha de intervalo, todo mundo entendeu. E pronto. Eu vou falar agora. Baixa aí que eu tô falando. Eu quero falar mais alto agora, porque agora é hora de falar. Sim. Agora vamos falar todo mundo junto. Sim. Agora eu vou escutar você, eu parei. Música te ensina tudo pra você ser um ser humano legal. E a mentalidade capitalista da indústria fonográfica fode tudo. Fode Eu sei. tudo, né? A gente sabe disso. Bom, Voltando. É. Foda. senão a Porque gente vai vai parar, Não, vai coisa- parar lá longe. Mas basicamente, a gente pega esse disco esmaltado de alumínio, Uhum. coloca no torno, ouve, faz a programação de como a gente quer a equalização, quanto a gente consegue dar de volume para aquela situação. Todo áudio que chega lá na fábrica tem um consultor de áudio que ouve para ver se ele pode ir para frente para o processo, porque eu não posso dar play, riscar um acetato e ver que não está legal, Sim. que tem um cancelamento de fase ou uma sobra de frequência. Porque o acetato é caro, é raro, a máquina que eu estou usando. Então já tem uma pessoa que faz essa checagem, está ok, sobe, monta o programa no computador, dispara, passa por todo esse circuito que eu falei para vocês, a mesa onde a gente equaliza, o rack onde a gente tem uma série de possibilidades, e esse som chega numa cabeça de corte, que é uma peça desse tamanho. Essa peça ela tem uma agulha. Essa agulha está presa em dois falantes, duas bobinas. Então você tem duas bobinas redondas, Certo. você tem um eixo saindo delas e um outro eixo onde a agulha está presa. Essas duas caixinhas elas vão tocar direita, esquerda. E elas têm que alternar para que você tenha movimento em zigue-zague. Então, se você for ver microscopicamente a trilha de um disco, Ele tem ela é uma valeta em zigue-zague, Zigue-zague. que é o lado direito e esquerdo. do seu áudio. Se eles baterem junto, cancela Cancela a a fase, Uhum. porque você não tem movimento. Toda vez que eles baterem junto, a agulha vai ficar parada, porque vai fazer isso. Ó. Aham. Uhum. Assim ela tem movimento, assim ela Sim. parou e ficou no centro. Aham. Por isso que você tem que tomar cuidado com cancelamento de fase. Sim. No digital, você até você escuta, alguma coisa some, Uhum. o áudio até toca. Ali você vai ter outras Você questões. perde a peça. Você pode perder a peça. Você vai ter coisas desaparecendo. E dependendo da gravidade, você vai ter um negócio que mutou mesmo. Uhum. Então você tem uma série de critérios para preparar essa master, que é a masterização para vinil, pensando que é uma valeta, o grave fica no fundo, a fase é invertida, o falante vai empurrar a face da agulha, a agulha está aqui, né? Uhum. O falante vai empurrar essa face o falante esquerdo vai empurrar a face direita da agulha e vai gravar no lado direito e vice-versa. Sim. A fase é invertida. Então, se você não entende isso, como é que você vai preparar um áudio para esse suporte? Porque para você ser um masterizador para vinil, você tem que ter esse domínio de como é essa ferramenta, Sim. de como ela funciona Sim. mecanicamente. Aham. E aí você pega o áudio que você tem e prepara para aquilo. É isso, basicamente. Nesse ato de cortar essa peça matriz, é que tá a magia ela acontece durante todo o processo, mas digamos que aí a gente está criando a alma do disco. Certo. Ele vai ter as configurações físicas que ele vai ter. Uhum. A entrada é curta, é espaçada, tem espaço entre as músicas, não tem. A trilha é profunda ou ela é superficial. Ela está muito encostadinha uma na outra ou não. Aí você começa a ter discos com muita minutagem, Aí o suco muito tem que grave, ser- muita distorção. Tá tudo muito próximo. Depende do corte, periga, principalmente num equipamento que não é standard, numa maletinha que não tem regulagem de Sim. braço, com um prato pequeno Uhum. que balança, a probabilidade de você colocar ali e E pular pular. é muito grande. E aí não é um problema do disco. O disco com defeito de fabricação vai pular em todo o toca-disco. Uhum. No bom e no ruim. Sim, sim. Agora, um disco bem feito, com qualidade de áudio, pode ser que ele não seja executado num player ruim. Uhum. E a grande maioria do público não conhece isso. Sim, A sim. gente Não vai sabe educando, disso. É. porque esses problemas acabam pontualmente voltando pra gente. Sim. A gente manda um e-mail técnico explicativo que raramente... Ali do direito. Não, é contra-respondido. As pessoas leem tudo aquilo e falam, tá, agora eu entendi. Puta,
meu toca-disco não tá Preciso legal. trocar minha vitrola. Ou ele tá instalado errado. Aquela vitrolinha que é a maletinha de criança. Não, tal. mas aí tem várias coisas. Você tem caixa de som em cima ou não, tá Sim. tendo retroalimentação, ele tá na base, a base tem um questionário, né? Uhum. Geralmente as pessoas não devolvem isso. E aí o que acontece? Você risca isso. Então a gente vai riscar esse disco depois de um cara fazer uma análise técnica, depois a gente subir isso no computador e preparar vários parâmetros do que a gente julga que é o melhor corte que a gente pode fazer para aquela situação. Uhum. E isso é um negócio que a gente faz questão, independente do estilo, independente do cliente, a gente busca entregar o melhor áudio que a gente consegue, Claro. sempre. Sim. Não tem mais ou menos, não tem cumprir tabela. É o que a gente consegue fazer de melhor com todo o pedido e com todo o cliente. Uhum. Então a gente deixa isso preparado ali no computador, a sessão para cortar, para dar o play e o sinal de áudio chegar na cabeça e a gente riscar. E isso fica pronto lá. Na hora de cortar, eu ainda dou uma outra passagem. Hoje eu sou um dos cortadores de acetato da Vinil Brasil. Uhum. Vinil Brasil já teve alguns cortadores, né? Hoje eu divido essa nobre tarefa com o meu parceiro, que é o Sanjay Cardoso, que é a pessoa que faz a avaliação dos áudios, inclusive. Certo. Então ele já vem, já prepara, já monta. Ele vem uma vez por semana, teve hoje lá. E eu, como estou todo dia lá, acabo fazendo as demandas do dia a dia, as urgências. Às vezes uma produção foi para a máquina, a gente colocou um stamp em máquina, bateu, e teve alguma situação que a gente não aprovou. Precisa refazer a chapa, vou lá e corto. E eu acho que eu já devo ter cortado para mais de 600 matrizes desde que eu comecei até agora. Estou muito feliz com isso. Uhum. É o lugar onde eu me sinto realizado na fábrica, porque a minha parada mesmo é o áudio, né? Uhum. Ver bons discos saindo dali. E eu estou feliz que a gente está conseguindo tirar esse resultado. Então o processo é esse. A gente pega um áudio, risca essa matriz, esse disco de acetato já vai ser o molde físico, já é o que o disco é. Certo. O disco nasce ali, Uhum. com todas as suas propriedades. O tamanho da trilha, o tamanho do espelho, a profundidade do suco. E se você colocar uma agulha ali em cima, obviamente vai tocar. A gente evita para não desgastar o material. Certo. A gente faz até um corte de beirada para poder ver se o corte está ok, onde a gente corta silêncio, áudio e silêncio. Uhum. Né? Silêncio, você põe ali, você fala, caramba, mano. O espectrômetro tá com a bolinha ali. Paradinha. É a coisa mais linda, mano. Tá rolando atrito, tá rolando movimento, o bagulho tá paradinho. Aí você fala, sublime. Aí entra o áudio. Aí tá legal pra caralho. Aí volta o silêncio. Você fala, beleza, posso fazer um corte. Isso. Riscamos. Esse disco desce para galvanoplastia. Galvanoplastia é alquimia. É banho de joia. É o setor que a gente demorou mais tempo para afinar na fábrica. Porque realmente é muito sutil mesmo. É muito cheio de sutilezas. E aí, no que consiste esse processo? Eu vou pegar esse disco matriz, que tem 14 polegadas, que é o disco de acetato. Uhum. Vou limpá-lo, vou deixar num desengraxante para tirar resíduo de corte, marca de mão, ele fica uns 10 minutos ali. Tira. Coloca uma camada sensibilizante, que é uma substância que a gente põe na superfície do acetato. Ele fica girando uma capela, a gente coloca, é como se fosse um esmaltado. E essa camada sensibilizante é para a gente poder fazer a prata pegar no negócio. E aí depois disso a gente dá um banho de 2 tipos de prata. O acetato que era preto, ele fica todo prateadinho. Então a gente tem um disco que é um esmalte, por dentro ele é alumínio e está com uma face prateada. Certo. A gente vai pegar esse disco, vai levar para um tanque, para um banho químico de sulfamato de níquel, com uma solução verde, que é o sulfamato de níquel, que basicamente é sal e níquel em estado líquido. E nesse mesmo banho você tem uma barra com um cesto de titânio com tabletes de níquel. Anodos, tabletes mesmo, tabletão de níquel. O que vai acontecer? O disco ele vai estar preso numa barra de cobre, que tem condutividade, escarneado na face ali do furo para dar o contato com o metal, com o alumínio, e com uma superfície que também tem metal e que também está condutiva. Certo. Você liga uma das cargas ali. A outra carga, que eu acho que, se não me engano, a positiva é no disco e a negativa é na barra de níquel. Você liga o circuito. A partir do momento que você faz isso, o níquel que está na solução do banho gruda aqui. E aí você tem uma troca de níquel e de prata. Sai prata, entra níquel. Entendi. A gente começa com um processo muito sutil. Então, a primeira coisa foi
transformar a música em algo físico, transmitir a vibração disso para uma agulha, e essa agulha vai vibrar a música e vai riscar e vai gravar, vai tatuar, vai gravar isso no disco. Depois a gente desce, pega esse mesmo disco, que é a forma inicial, o positivo, e cria uma chapa de metal negativa a partir dele. Porque a gente vai depositar, vai depositar, vai depositar. É que nem quando você vai no dentista, você faz assim, ó. É o A molde. ausência do seu dente é o molde, é o negativo. sim. Você enche, você tem um disco. É o mesmo processo. O estampo é o negativo. O que era uma valeta assim, vai virar Era o contrário. uma montanha assim. Aham. E aí você criou essa peça que é o espelho físico de metal do acetato que você cortou. Uhum. Essa peça ela vai ser preparada e formatada, ela sai reta, ela vai ser cunhada, estampada, furada, recortada para ser o desenho que imita prensa. a cabeça do molde que está na Isso prensa. você faz pro lado A e pro lado B. Pro lado Lado B. B, é. Sim, a gente corta um lado A e um lado B. Esse acetato, gente, existe uma fábrica só no mundo que fabrica. Quando eu mudei da Vinil Brasil de 2019, da Cônego Vicente, para a Visconde de Taunay, para nossa sede própria, o prédio nosso agora lá é nosso e ninguém tira, e aí construímos já numa outra dimensão, porque a primeira fábrica foi meu laboratório para entender como fazer, aperfeiçoar isso e realmente fazer. Mas eu tenho questões com o projeto inicial que tem os seus defeitos e suas imperfeições, e normal. Faz Tem parte do manual, processo. parte do processo, e vi assim, e consegui muita dignidade com o que eu construí ali. Consegui fazer ótimos discos. Tenho muito orgulho das coisas que eu fiz na Avenida Brasil e do legado que vai ficar para a humanidade. E aí a gente mudou. Quando a gente mudou para lá, tinham 2 fábricas no mundo. A Apollo Transco na Califórnia pegou fogo. Sobrou só essa fábrica no Japão. Então todas as pessoas que fazem disco no mundo Dependem usam dessa a mesma fábrica. matriz e o mesmo acetato, que é incrível. Os japoneses são incríveis. O nível de silêncio, de ruído de fundo. O japonês é um povo que eu... Pela postura, eu me identifico Sim, muito. sim. Tenho o sonho de tocar no Japão. Sabe essas coisas que eu falo, porra, mano, um lugar onde as pessoas respeitam, Música, né? onde as pessoas estudam, Sim. onde as pessoas admiram. É legal você ser respeitado Sim, lógico. Claro. lógico, por um lógico. trabalho nobre. Todo mundo está em busca disso, acho, Claro. né? Compreensão, atenção, afeto, Sim, respeito. Eu acho que é o que todo mundo quer, né? Bom, aí, enfim, faz-se a placa, prepara-se, instala ela no molde. E aí, como é que funciona o processo? Instalado na máquina, estado na prensa, tudo mais. A gente tem uma outra máquina que é a extrusora. Na extrusora a gente coloca o plástico PVC, esquenta. Ele passa por uma rosca, por um canhão interno que tem resistências. Tem uma espécie de saca-rolha dentro que vai empurrando o material. Calor, pressão, arraste, tempo. Você tem um parâmetro lá que no final da equação, se você equaliza esses parâmetros ali para a finalidade do material que você tem, regula a temperatura, tempo, pressão e tal, o plástico que você colocou rígido de um lado em grão, ele sai do outro lado como um caramelo e forma um bolo que a gente chama de cake. Sim. Né? Esse cake a gente põe na prensa junto, e aí na prensa vai ter uma chapa negativa do lado A e uma chapa negativa do lado B. Você vai colocar um rótulo. O rótulo ele tem que ficar um tempo desidratando para não estourar, senão ele vai a hora que ele esquentar lá, é que nem um bife que você joga na frigideira, vai liberar Água, né? vapor e não tem para onde ir, porque vai estar fechado ali. Quando o molde fecha, gente, são 16 toneladas ali fechando, e o espaço que sobra ali dentro é o espaço do disco. A ar vai para fora, excesso de material vai para fora e faz aquela... Que é o corte da rebarba, né? Faz a aquele... rebarba, que é para você poder pegar o disco e tirar. Então aí subiu, né? Enquanto o material plástico está quente numa consistência de caramelo, por dentro do molde está entrando vapor para esquentar a chapa e a superfície. Aí você fecha, forma o disco. No momento que fechou, entra água fria para dar um choque térmico, você não tirar uma panqueca mole de lá de dentro. Sim. Mas a ponta ainda tá um pouco mais quente porque não passou pelo resfriamento, porque a extremidade que é o que permite se dá tirar mais no centro, e o que permite tirar a rebarba, porque se esfriar, a rebarba vai craquelar e você quebra e você perde. Vai quebrar o disco. Perdeu, trincou uma peça do disco, joga você fora. perdeu o disco. Joga fora. Recicla. Sim, tô falando. Sim, mas ele já não vai para a produção. Que a reciclagem é muito interessante, também tem outras lendas em torno. Ah, material nobre, não, recicla. E as pessoas falam, mas elas não entendem como plástico é feito. inclusive tem muita gente fazendo agora com vinil reciclado, né? Olha,
Não sei te dizer. O que eu quero falar é o seguinte. É diferente eu ter a experiência de ir num sebo, comprar disco, tirar o miolo e jogar na minha máquina, porque aí eu tô pegando, Zé, um monte de material que eu não sei Sujo a procedência e também, a qualidade. Tem a sujeira do tempo. Mas, enfim, a grande questão é eu não sei a configuração técnica do material que tem ali. Sei. E pode ter diferença de Eu qualidade. te perguntei porque é engraçado que eu compro muito vinil, às vezes, principalmente em lojas, umas bandas novas, tá lá, vinil reciclado, né, uma coisa ecológica, mas quase sempre é uma cor meio marrom, meio manchado, assim. Sim. Na verdade, o que eles fizeram? Eles pegaram sobra de produção que não foi para frente de um material Da própria virgem e massa, nobre, da própria fábrica, né? e moeram, e eles têm aquele material e eles chegam pro artista. Cara, eu já fiz 2 experiências assim, uma com Autoramas, outra com um amigo que produz discos de forró lá na fábrica, e lançou compactos de forró, que são pessoas, o Gabriel e o Ivan, eu tenho a liberdade, eles gostam da loucura, Sim. eles falam, faz que eu gosto e tal. Então, assim, o que acontece? Vamos supor que eu tenho 10 discos de uma produção azul que por um motivo foram reprovados. Esse disco eu tiro o miolo deles, porque o plástico eu não posso utilizar, e o resto do material eu trituro e volta. Eu posso fazer isso porque eu sei a origem do material e eu sei a qualidade. E eu sei que esse material aguenta algumas vezes de processo de reciclagem e se mantém nobre. Eu não posso fazer isso com qualquer disco. E eu tenho que fazer isso primeiro, porque o material é extremamente caro. As pessoas não têm noção do preço que se paga para fazer disco no Brasil, das coisas em geral. Eu tenho um consultor que me dá orientações gerais, a gente vai afinando e vai equalizando várias coisas na fábrica. Acabou de voltar da Europa, de Portugal, virou para mim e fez assim: parabéns. Que demais. O que você está fazendo, vender um disco aqui, o mesmo preço do europeu, com a condição econômica que eles têm lá e com acesso, você é um herói. A gente está muito bom. Porque é caro para nossa realidade, mas está pau a pau com a realidade dos caras. Só que a realidade dos caras é 5, 6 vezes melhor que a nossa. E eu estou conseguindo chegar junto. O problema é o gap social, econômico que a gente tem aqui. Exatamente. Eu tinha até algumas perguntas a fazer, mas antes, só uma curiosidade, antes de chegar nessa coisa de mercado. Eu ouvi falar, a gente ouve muitas lendas, assim, né? Você pode me... É verdade que cor do vinil, porque eu li uma vez que o vinil transparente é o melhor, por exemplo. Isso então, procede? Vamos lá. Essa é uma boa lenda. Eu chamo das lendas urbanas do vinil. Tem várias. Tem vários. A gente podia gravar um programa só sobre isso, muito divertido. Essa é uma lenda que eu gosto. Um dia, estava num show. Lenda. Já respondeu. Lenda. Mas continua. Um dia eu estava num show de uma banda que eu gosto muito. No final do show, fui lá trocar ideia no camarim, meus amigos e tal. Tava conversando com o baterista da banda. E o baterista foi categórico comigo. Eu adoro quando a galera é categórica. E eu falo, mas eu tenho propriedade de causa, mano. Sim. Eu trampo com isso. Eu fabrico o bagulho, eu estudei. Vamos lá, vamos te ouvir. E ele falou, o disco preto é melhor que o disco colorido. Aí quando a pessoa chega muito, eu falo, é mesmo? Por quê? Deve ter um motivo, né? Ai, não, mas eu tenho o Dark Side of the Moon, e aí eu tenho o Dark Side of the Moon preto. O preto, cara, é uma maravilha, o áudio é foda, a masterização, estúdio em inglês... Olha, é um negócio do outro mundo. Aí eu ponho um amarelo, o áudio tá ruim, tá não sei o quê. Fabricantes diferentes. Vamos lá. Aí eu vou falar. Material. Primeira coisa, é a mesma master? Foi cortado pelo mesmo cortador de acetato? No mesmo lugar. Foi fabricado no mesmo lugar? É o mesmo estampo que fez o disco? Porque lá eu uso o mesmo estampo e eu tenho um disco preto, amarelo e transparente. Se a gente for entrar num nível muito sofisticado de discussão e de audiofilia, que eu acho muito legal esse nível, eu só acho difícil de encontrar no mundo real. Alguém com puta equipamento e com puta ouvido. Isso, E com muita atenção. Só se você falar essas 3 coisas, você tem um puta equipamento, você tem um puta ouvido, e você tem uma puta atenção, quantos amigos da sua lista que já rodaram aqui? Não tem nenhum. Mais ou menos isso. Poucos. Não dá pra dizer nenhum, mas poucos. Onde eu tô querendo chegar?
O plástico, Zé, respondendo a sua pergunta, ele fundamentalmente é transparente, assim, ó. Sim. O que a gente usa para fazer o disco, ele é transparente, levemente amareladinho. A gente ainda coloca um negócio que é o alvejante, Para deixar transparente. que é o que vai na roupa, aquele produtinho azul. Sim, sim. Então, você pega um negócio que é translúcido, levissimamente amarelado, você joga um alvejante e você vai ter o plástico do vinil, que é isso aqui, ó. Nessa Certo. cor aqui, ó. Você faz assim, ó, no vinil transparente no espelho. Eu vejo o Maurício no espelho do outro lado do disco. Isso é a nossa matéria-prima original para se fabricar um disco. Então, por que a galera fala que o disco transparente é o melhor? Por isso, por achar Porque que é o mais puro. Uhum. Quando você coloca pigmento, o que as pessoas têm que entender? Pigmento é um agente estranho que você coloca no disco apenas com a função de deixar ele colorido. No caso do pigmento, que é mais usado que o preto, tem algumas funções funcionais de fábrica. Você está fazendo um disco amarelo, você joga o material preto ali. Em um disco que saiu ali, o cake, já acabou o amarelo. Uhum. O preto, ele absorve todas as outras cores, absorve sujeira. A máquina, pontualmente, durante o processo, parte do material fica retido lá dentro e queima. E solta pequenos pontinhos pretinhos que vão sumindo ao longo do tempo. Aí, se você tem um disco laranja, você tem esse disco com pontinho preto, para as pessoas da sala, do julgamento, do sofá, que não fazem nada e que tem um disco perfeito, mas que estão preocupados com aquele pontinho, Zé. Uhum. Aquele pontinho, mano, vai ser um inferno na sua semana na fase. é. Porque a vida da pessoa É o acabou. pontinho. O é o disco é pontinho. uma merda porque tem um pontinho E preto. porque elas são entendedoras, elas sabem, elas são fodonas de disco de vinil e elas têm que ir lá dar opinião, principalmente quando é para falar mal. Porque elas não entendem que é uma fábrica, que tem uma máquina, Sim. e que aquilo não é nada, É mano. uma parte do processo. Não é né? nada. Não é nada. E que se o áudio estiver legal, óbvio, gente, a gente trabalha para ter o disco com a cor, sem pintinho, tudo mais. Mas, mano, não vai ser uma pintinha que vai fazer daquele disco. Não é diferente. Você entendeu? Então é muito preciosismo num mundo onde tá todo mundo cagado. Pois é. É assim que eu vejo a coisa. Então, como é que é pra mim o disco? Mano, o disco, sim, a gente trabalha pra ele estar o mais limpo, com a cor bonitinha, né? Mas ele tem que tocar e soar bem, mano. Exatamente. O resto é fantástico, é fumaça sabe, colorida. então, você sabe que assim, eu sou um grande adepto do vinil, adoro vinil, né? Teve uma época que eu comprei muito CD, porque o vinil tinha sumido, Sim. o vinil tava caro, mas eu cresci ouvindo vinil, eu amo vinil. Mas isso faz parte dessa cultura que tem aqui, né? Tipo aquilo que você falou, eu só toco vinil, eu só toco Não, é CD. chato, a gente Isso pedante. então, mas é aquela gente coisa. pedante, É e isso. gente que não tem propriedade do negócio. E acima de tudo, é esquecer que o vinil é lindo, o vinil é incrível, mas é a música que tá ali que importa. Né? É sobre isso, mano. É isso. É sobre isso. É só isso. No fim acabou. das contas, se você colocar e você tiver um puta som, missão cumprida. Eu tive. Óbvio que outros aspectos interessam, mas fechando a resposta da sua pergunta, o que acontece? Tudo na fabricação do disco de vinil é fora da curva para os fornecedores. Sim. O pigmento que você vai usar para as pessoas verem que isso aqui ficou preto vai ser escutado. Uhum. O rótulo, ele tem que ir para o forno para desidratar. Não... Aí você começa a explicar isso para os seus fornecedores, é tudo fora da curva. Então, os caras que me fornecem pigmentação, eu tenho que fazer eles entenderem que a cor que ele vai colocar no disco, ela vai passar por atrito na agulha. E essa que é a grande questão. Cada pigmento, cada cor que a gente Tem uma usa, característica. tem uma característica e vem de uma matéria-prima diferente. Uhum. A matéria que faz o amarelo não é a mesma que a azul, que não é a mesma da verde, que não é a mesma do branco. Branco é muito difícil porque o pigmento básico tem a ver com oxidação e gera muito ruído. Eu tive que desenvolver um branco diferenciado para poder ter um branco na fábrica. E você tem o preto, que realmente é o carro-chefe por alguns motivos. É o melhor dos pigmentos por conta... A gente tem uma coisa chamada que é nível de ruído de fundo. Então você consegue pegar disco com cores diferentes e fazer essa medição desse nível de ruído de fundo. Onde eu estou querendo chegar é que existe uma nuance muito pequena, sim, mas é muito pequena, e num blind test, onde você mudou a cor, mas você está usando o mesmo plástico, o mesmo estampo,
você não Você vai não conseguir percebe ver a diferença diferença. significativa. Significativa que você fala, porra, esse é o disco transparente. Olha o disco preto. Amarelo não dá. Nossa, não tem, mano. Isso é preciosismo e frescura. Então, o que eu falo para as pessoas? Escolha o disco que te faz feliz, que orne com seu material gráfico, Sim. pense nele como uma peça estética de arte visual, porque também é. Escolha a cor que você tá afim e vá ser feliz. E com todo esse processo de fabricação, os discos que hoje em dia tem meio splatter, que eu acho lindo, isso é mais difícil para fazer? É mais trabalhoso. Mais trabalhoso, É mas... só mais trabalhoso. Para fazer um meio a meio, o que você tem que fazer? Você tem que ter 2 máquinas. Sim, Você sai 2 cakes, corta eles no meio, pega um pedacinho de cada um e coloca. sim. O splatter, você tem que ficar fazendo donuts. Você vai lá, coloca gotinhas coloridas em cima, põe lá, a hora que você... Splash, mesmo o nome já fala. A hora que você pressa, o disco sempre faz esse movimento revolucionário para as pontas. Sim. E aí, aquilo que a gente vê é justamente o Esse rastro movimento. visual do que aconteceu. Ele é só mais trabalhoso. Então, assim, se a gente fosse pegar a graduação, o transparente é o mais puro, o preto é o melhor porque é carvão, grafite, diamante, nego de fumo, e aí tem essas características, e aí você vai tendo graduações. Mas, Até cara, o branco. até o branco, que talvez estaria na outra ponta, mas, por exemplo, o branco que eu tenho, que eu desenvolvi, já não dá para deixar nessa ponta, porque vem de um outro material que a maioria está acostumado. Onde eu estou querendo chegar? Muito preciosismo, muito julgamento, muita teoria para pouco ouvido. E pouco equipamento, além de tudo. Entendeu? Sim. Porque a gente, como fabricante, a gente tem que chegar num ponto onde a gente coloca os discos e fica lá sentindo. Ah, você tá vendo que o verde tá com um pouquinho mais de ruído de fundo? Ah, interessante. Olha esse transparente. Porra, realmente o transparente é bem limpinho, né? Mas a gente tá falando de... Sim. Sim. Tá Pra maior entendendo? parte Sim. das pessoas isso Vocês passa pegaram aí batido. a Bate diferença batido. do... A maior parte da coisa... pras Não, pessoas não é faz imperceptível, diferença. mano. Não faz. A maioria tá surda, É, a não maioria faz- tá não faz ouvindo uma diferença. música toda estourada, num equipamento ruim. Sim. Cara, essa é a realidade que a gente tem. Sim. E a maioria, sendo muito sincero, nem deixa os discos limpos, sabe? Também tem isso. Isso também. Também Eu nem tem quero isso. entrar nessa seara. É. Tem conservação do disco Tem em casa. tudo. Eu tive essas caso de coisas. reclamação de disco que quando o cara trouxe pra me mostrar, eu falei, mano, me desculpa, eu não posso O nem cachorro colocar nem lambeu, nome. né? É. O cachorro lambeu o É tipo disco. isso, um monte de pena em isso. cima, o bagulho arranhado e sujo. Eu falei, você veio reclamar da qualidade do meu disco. Ô, Michel, deixa eu Com te todo fazer esse uma, cuidado que você tá me trazendo, ele não saiu da fábrica assim, cara. fazer uma pergunta, assim, até um pouco delicada, mas assim, eu acho muito nobre, assim, isso, todo esse seu pensamento, a intenção da fábrica, né? Sim. Mas assim, hoje em dia vinil ainda é um pouco caro, né? Sei lá, eu tenho uns amigos que estão querendo, o sonho deles, por exemplo, é Pouco lançar... não, é muito. É. Pode fazer essa pergunta, porque eu sei Então, onde você vai chegar. É, que tem uns amigos, por exemplo, que tem um disco maravilhoso, o sonho deles é lançar em vinil, mas é uma coisa ainda, sei lá, para uma banda independente ter o valor de um disco, fazer 300 cópias, é assim, pelo preço que se vende vinil, pelo preço que eu sei que você cobra, você está sendo muito justo, Sim. né? Mas para uma banda dessa ter um capital inicial de falar, vamos bancar tanto para fazer um vinil, ainda é difícil. Você acha que essa situação a médio e longo prazo pode ser revertida? Como você vê essa questão? Inclusive, é embutida a pergunta. Esse processo todo, nem tô falando do splat e tal, mas assim, uma bolacha 12 polegadas... Quanto vale o show? Quanto custa... Então vamos lá. Ótima a sua pergunta, porque Em média. eu acho que ela, inclusive, é a pergunta central para a gente entender o que acontece aqui, Zé. Sim. Quando eu montei a fábrica, a gente tá falando ali de 2014, a gente tava naquele cenário do impeachment da Dilma, a coisa começando a desandar, e eu acho que de lá para cá, Brasil só ladeira abaixo, Sim. e depois que Dólar saiu aumentou. o último governo que O inominável. Exato. Não quero nem ficar falando muito, porque eu acho assim, é incabível pensar que a gente viveu esse tipo de situação. A gente E agora, sobreviveu. sobreviveu, exatamente. inclusive, o que é bem importante lembrar. Cuidar da fábrica nessa era, mano, é um bagulho que eu levo pra vida. As pessoas não têm noção do que eu passei pra manter aquilo de pé. E muito julgamento. E justamente das pessoas para as quais eu estava servindo e que deveriam estar incondicionalmente me apoiando. Isso é como eu vejo. As pessoas têm a régua delas e elas pagam um preço por isso. Eu pago um outro preço por isso.
Mas o que eu vejo, Zé? Assim, primeira coisa, eu, quando comecei a história, o meu sonho era popularizar, tornar acessível. Para tornar acessível, você tem que melhorar a condição que você oferece, buscar para ter um preço o mais baixo e acessível que você consegue ali, e você tem que ter um mercado com capacidade. Essas duas coisas foram diametralmente opostas à minha intenção durante essa década de Vinil Brasil. Sim. O poder aquisitivo das pessoas diminuiu, a gente passou por uma pandemia, a gente passou por governos economicamente horríveis, péssimos, despreparados. Não sei como alguém consegue defender isso, independente de questão ideológica. E é lógico, é um pacote que está todo amarrado, né? Sim. Vem junto invasão, colonialismo, subserviência, né? E é tudo que eu luto contra. Eu tenho a consciência que o lugar que eu cuido é uma alucinação tangível, não era para existir no Brasil. É na contramão de tudo. Então, Zé, o que eu falo? Eu falo, gente, eu entendo que é difícil. Eu também acho que é caro. Porque, vamos falar de preço? A gente está falando um disco simples saindo da fábrica hoje, com capa, lacradinho e tal, a gente está falando em torno de R$65. Se a gente Isso for só custo multiplicar... de produção. O preço que eu vendo final para o cliente. Ah, tá. Esse é o meu preço final de tabela. Tá? Um LP com capa, com a cor que você quiser, selo, envelope plástico, lacradinho. R$65, tá? Se a gente for multiplicar por 250, que é a menor tiragem que a gente faz lá, vai estar em torno de 16 mil. Você pode pagar em 2 vezes, você pode pagar em 3. Todo mundo diz que, puta, é caro, é difícil para minha situação, e eu entendo. Eu também acho incabível e difícil para a nossa população um disco que chega no mercado a 170 e 180. Então. Eu, como indivíduo, sou radicalmente contra. Agora, eu sou um peixe no tsunami. O que eu posso fazer é mudar a minha realidade e procurar melhorar. Mas, cara, o cara que me vende o plástico, ele tem um preço e tem toda uma questão econômica, social. Você entendeu? E cara que me... O acetato, gente, eu não gosto de ficar falando de preço dessas coisas, que às vezes eu acho deselegante, mas eu acho que a conversa tem mais a ver com valores do que com preço, sabe? Imagina assim, cara, uma caixa de acetato para mim com 25 discos comprada lá fora hoje custa em torno de R$7.000. Tem 25 discos dentro. Sim. Se eu trazendo e fazendo todo o processo de importação formal, entregando por um courier na minha porta, uma caixa com 25 discos custa R$14.000. Eu estou sendo roubado e eu sei. Sim. E eu pago o preço do roubo, porque lá na frente eu estou revertendo em benefício para a gente. Sim. Então eu pago o preço de saber que estou sendo roubado, mas eu estou lá fazendo a minha história e tocando a história para frente. Mas, cara, como é que eu vou ter tranquilidade? Como é que eu vou fazer um preço legal se a minha matéria-prima com 25 unidades, que vão me gerar 12 prensagens, custa R$14.000? Sim. Você está entendendo? Isso a Então, gente fala de um cenário que é completamente diferente. Quanto custa uma garrafa da d'água década de hoje? 70 e R$5? 80, eram outros materiais. R$5 tal. uma garrafa d'água? Por aí. Que devia custar 50 centavos? Exatamente. Você está entendendo o buraco que a gente está enfiado? Não, E eu, velho, eu não flutuo numa bolha de cristal dourada do disco de vinil. Eu adoraria, tá ligado? Sair da minha casa naquela bolha dourada, bonita. Aí passa no meio dos campos verdes, né? Acabei de voltar da Suíça. Como é lindo, né? Com dinheiro de todo lado B, de tudo enfiado ali nos bancos, né? Bancando tudo isso. Pois é. Lindíssimo. Porra, aqui é o contrário, mano. A gente se fudeu porque os caras estão bem assim lá. E aí que eu falo, mano? Aí entram algumas coisas. Eu tenho o poder de ir até um ponto. A economia e o país e a sociedade que eu vivo determina as regras. Eu tenho que dançar conforme a música. Eu não consigo oferecer para as pessoas um disco a menos que R$65. E eu nem tenho uma margem de lucro tão grande, sacou? Sim, e aí tem uma outra questão Aí também. você fala, mano, o disco é 65? Por que alguém compra 65 e vai vender a 180? Então, mas é isso que eu ia falar. Aí a pessoa vai te dar outras falar. respostas. Porque aí vai ter direitos de autorais. Pô, mas eu preciso liberar. Fonograma. Mas isso. teve o olha- design, mas aí veio o masterizador. E é aí que eu tô querendo chegar. Aí, o que eu volto? A gente tem algumas questões aí. Ou você desiste, ou você paga o custo Brasil,
ou você vai morar fora do Brasil. Mano, eu já pensei em tudo isso. Já pensei em morar fora do Brasil, já pensei em desistir. Talvez se eu morasse fora do Brasil, a minha vida como indivíduo seria muito mais fácil, Zé. Muito mais fácil, muito mais tranquila. Talvez se eu não tivesse a Vinil Brasil, eu teria menos barba branca agora aqui. Eu tenho consciência de tudo isso. Mas, mano, eu sou um ser humano adulto, responsável, Sim. consciente, que fez uma escolha. Que é, vou cuidar de uma instituição em pró da cultura e dos meus. Para que pessoas como você possam deixar um legado. Essa foi a escolha que eu fiz. E aí eu paguei o preço, mano. Senão eu fico louco. Senão eu não vou trabalhar. O que eu falo para os independentes? Eu falo, mano, por favor, se um louco que nem eu fez uma fábrica, você não consegue fazer seu disco, mano? E tem uma outra coisa que às vezes me incomoda um pouco também. Sei lá, eu entendo que todo mundo... Quer dizer, eu na verdade não entendo. Eu sou um pouco romântico com música, na verdade. Assim, eu sempre... Assim, sei lá, eu tive o Pinaps por, sei lá, 30 anos. Eu não ganhei dinheiro. Nunca. Em nenhum momento. Sim. Né? Tipo... Mas aquilo te fez feliz, aquilo é real. E assim, por exemplo, a gente fez E eu vejo algumas bandas fazendo isso, tá? Não estou generalizando, não. Mas eu lembro que a gente prensou um vinil, que na época, por exemplo, a gente saiu, acho que R$40. A gente vendeu 80, já achando um lucro absurdo, assim, pra gente. Então, assim, eu acho que hoje em dia também tinha que ter um pouco essa preocupação da arte, sabe? De, você pagou R$60, sabe? Você vai ter mais 20 de custo diluído. Posso te dar um exemplo Sim. prático de como funciona? O que eu acho também, às vezes, é que as pessoas reclamam demais e procuram muitas desculpas para não fazer a sua lição de casa e não carregar a sua responsabilidade. Então é muito fácil também ficar apontando e dizendo que é caro, é difícil, eu gasto tanto. Mano, você gasta 60, mas se você vender a 120, você dobrou o seu dinheiro. Então, você pagou a sua prensagem, recuperou o dinheiro e você tem dinheiro de fazer outro. E a loucura... É que as pessoas não querem ter trabalho, Zé. Então, as pessoas não querem arriscar. Não sabe qual a loucura? É aquela coisa assim, tipo, você... Eu não quero ter um lucro pequeno no meu vinil, mas eu toco de graça nas plataformas. Sabe? Eu acho isso uma loucura. Acho que tem que ter um... Eu nem vou entrar na questão das plataformas, porque eu acho Sim, que é por aí, entendeu? Coisa, mas todo mundo lá sendo exibido, ninguém ganhando nada, quem ganha é a plataforma. Aí você fala, mano, o disco é físico, é tangível, ninguém vai poder te enganar. Você vai num show com 20 discos, você vende. Os 20 discos, o dinheiro é seu. O que eu tô querendo dizer é, cara, eu conheço artistas independentes, vou falar de dois. Manger Cadáver, que foi uma menina que durante a Nata, né, que durante muito tempo foi a pessoa que cuidou das minhas redes sociais, vejo como uma amiga muito querida, e cara, trabalhou comigo, em nenhum momento veio me pedir desconto, em nenhum momento veio, porque ela vê o corre e a batalha que eu vivo lá. Eu não tô lá bonitão na fábrica de disco, com a margem de lucro chegando de helicóptero, sacou? O corre é totalmente inverso a esse. E a menina, sabe o que ela fez? Pegou 10 lojistas, cada um pegou uma cotinha, vendeu tudo rápido, já veio de novo fazendo LP. Sabe quem é assim? Tata Aeroplano. Um atrás do outro. E sabe por quê? Porque não tem essa ganância do mercado. Porque vende o disco dele que compra 60 a 120 e tem o mailing list dele. E todo mundo faz questão de comprar o disco dele. Então ele faz assim, ó. E chega com dinheiro com o outro, tudo, né? Ganha um dinheiro honesto. Então tem muitas coisas nessa equação, Zé. As pessoas gostam de reclamar e de transferir responsabilidade. Não estou dizendo que é fácil. Também, então, se está difícil para você prensar seu disco, imagina para mim cuidar da fábrica que prensa o seu disco. O nível de dificuldade. E eu não estou chorando, eu estou lá trabalhando para te atender porque eu acredito em você. Então, o que eu acho que falta é organização e força de vontade. Faltam as pessoas... fazerem cálculo, acreditarem nelas, trabalharem, irem atrás. Agora, você não tem 250 pessoas para comprar seu disco, você tem que entender que talvez o teu trabalho está no ponto de construir esse público, né? Sim. Porque, cara, eu não posso te dar o disco de graça ou perder minha margem porque você não tem público. Isso é uma questão tua. Então eu estou dando exemplo de dois artistas que não são gente com dinheiro em conta sobrando milionárias, não estão com a vida ganha e que estão tocando suas histórias com dignidade independentemente. E conheço outros. Esses são dois grandes exemplos. Tatá, para mim, é workshop, mano. Ele tinha que estar ensinando as pessoas como fazer isso. A gente já falou disso. Porque eu falo, gente, conta boa. Se o disco custa 60, você vende a 120, você dobrou.
Você teve gasto aqui? Tá, pense em 180. Se você fizer já isso e empatar, gastou 90 e ganhou 90 em cima de cada disco, faz a conta. Sim. Que negócio que se você investe 16 e ganha 32 em 2, 3 meses trabalhando direito. Falta visão, falta vontade de trabalhar. É que a gente... Faz a última pergunta. Última pergunta? Vamos gravar mais 3 programas, aproveitando. É a última pergunta. Tá começando a ficar bom agora. É a última Não, vamos fazer mais 2 perguntas. Né? E uma coisa assim que, aliás, é uma afirmação, não sei, eu acho que tem que ter uma outra relação com o suporte artístico, na minha opinião, porque assim, tudo isso que a gente está falando é uma coisa que é prejudicial no final das contas, porque o vinil, eu posso estar errado, mas eu tenho a impressão que ele voltou por ser uma coisa que todo mundo gosta, uma coisa física, uma coisa legal de ter, e eu acho uma coisa muito boa. Tem um fetiche Tem um positivo na fetiche, história. exato. Sim, muito. E o streaming tem aquela coisa, assim, tipo, você ouve uma música, você não ouve a obra, né? Não tem essa coisa de você pegar, tipo, Dark Side of the Moon, não sei se rolaria hoje, por exemplo, né? Você tem, que é uma crime, obra... mano, a gente vem de escola de álbuns. Você não vai ouvir só Time e falar essa música Meu legal. disco é um álbum. Exatamente. Você tem que ouvir ele inteiro, velho. As peças se conectam. E você pode ouvir as peças, mas é um álbum. Só que, assim, voltou com força, mas, assim, o meu medo é que é aquela coisa assim, não, que às vezes eu sinto um pouco isso, tipo, quem gosta de música de vinil vai comprar um vinil de R$300, porque ele é colorido, porque é uma edição limitada, mas está deixando... Não é verdade também. Tá deixando outras pessoas de fora, então acho que tem que ter, assim, para quem faz, para quem lança e para os artistas também tem que tornar isso mais fácil, tem que tornar isso mais... Eu sempre penso nisso, cara. Sim, né? Eu também acho. Ajudar mas nessa... assim, o que eu fiz? A minha parte foi resolver o problema na ponta. Abrir a fábrica. E aí eu não tenho controle, gerência de quanto... Não, nem é a sua função. Você nem tem que se preocupar mas com eu isso. concordo com você. Eu acho que talvez a gente deveria estar fazendo um esforço para colocar os discos em preços mais acessíveis no mercado, para gerar com mais quantidade, para poder ter mercado. Porque você vai vendo, mano... E não dá nem para julgar, tá todo mundo tão apertado que todo mundo fica desesperado em vender uma peça e ganhar um mais. E você fala, cara, vocês não estão tendo mentalidade. E aí essa mentalidade tacanha faz com que as pessoas venham fazer sempre produções menores, porque é a mentalidade, é a condição que elas acreditam que tem. É o risco pequeno. E eu não posso julgar, porque assim, tem toda uma máquina em volta moendo a gente pra gente não fazer nossas coisas. Então, e daí em todos os aspectos. E daí vem a segunda pergunta, que era meio complementar a isso. Você acha que com todo esse cenário que a gente está falando, você acredita ainda num crescimento do mercado vinil? Como é que você vê isso? Olha... Eu não sei se crescimento do mercado, mas eu acredito que assim existe terreno para ser semeado e plantado, mano. Legal. A metáfora que eu tenho da Vinil Brasil é como se assim, antes da fábrica, é como se a gente vivesse numa floresta que foi desvastada com a era do CD e com as coisas, e aí ficou tudo muito árido, sem sombra, sabe? E aí eu me vejo como uma pessoa que está ajudando a plantar novas árvores que vão gerar outras sombras no futuro, de tranquilidade pra gente. Então, o que eu... É muito louco, porque eu sou um dono de uma fábrica e eu nunca fico pensando em termos de mercado como tônica dominante, de para onde eu devo me movimentar. É sempre uma jornada humana, cultural. E aí entendam, gente, eu não sou um cara naif, eu não sou um louco irresponsável. Não estou falando disso, porque às vezes quando eu falo isso as pessoas têm essa leitura de, ai, como ele é sonhador, ai, que fofinho. Entendeu? Como se eu fosse um unicórnio dourado, assim, que não tem uma conexão com a realidade prática. Não, eu vivo a coisa prática muito na lata, velho. Eu ando na rua, eu me interesso pelo que as pessoas estão fazendo, eu vou ver o que acontece. E eu acho que, assim, existe um campo ainda de evolução da história, existe público para conquistar, existem as novas gerações que não cresceram com isso, existem pessoas a serem sensibilizadas, existem pessoas que já foram sensibilizadas, que precisam retomar. Eu acho que é um leque muito amplo, Zé. Agora, o que eu vejo? Num mundo onde as pessoas vão perdendo sensibilidade artística e para uma série de coisas, né? Tem um caminho da música digital com muito volume, com muita compressão,
com talvez não tanta relevância cultural e legado, e que é superficial, e que vai desaparecer na rede, isso é um fato, né? Para onde o Instagram e os TikToks da vida estão levando a sensibilidade das pessoas, né? A gente está formando gente que não ouve música inteira, que ouve música com o dedinho pulando para frente. Sim. Isso me preocupa muito. Então é por isso que eu cuido de uma fábrica. Vou te dar um exemplo de hoje. Hoje o fotógrafo lá que eu comentei com vocês, o César, que fez o Sankofa, quem puder procurar esse documentário aí, né? Acho que deve ter Netflix, Sankofa, enfim, que fala da história das rotas dos escravizados, os caminhos e a história e as coisas que ficaram na África e os portais e a chegada aqui. Ele foi para a África fazer um caminho de volta e ver o que tem de registro disso, da saída e dos caminhos de como era. Ele foi na fábrica hoje e ele me perguntou, posso levar meu filho? Atrapalha? Vou te fazer uma pergunta, você tem toda a liberdade para responder. Eu falei, claro. Sabe por quê? Porque eu sei que seu filho de 7 anos de idade vai lembrar para o resto da vida que eu vou plantar uma semente nesse moleque e que se vai brotar ou não, se vai amadurecer, eu sei que eu estou plantando uma semente boa da maneira certa. Será que a terra é boa? Será que vai vingar? Eu não sei. Eu sou esse jardineiro que segue por aí plantando as sementes no lugar, sem olhar para trás se elas vão rolar ou não, mas acreditando que eu estou plantando o melhor que eu posso, no melhor solo que eu posso. Então, parte do trabalho, uma das grandes... Eu faço várias visitas monitorosas na fábrica, perdi a conta de quantas pessoas eu já levei em grupo, às vezes as meninas todas podem mixar, foram uma vez, a sala de aula dos meus sobrinhos de 7 anos de idade, foram lá 30 pessoas. E aí, por que eu faço isso, Zé? Porque eu acredito que se essa criança for na fábrica e ela tiver um momento de encantamento e de magia com tudo que tem ali, que eu como adulto, com toda a minha seriedade e maturidade de adulto, continuo a ter o brilhinho no olho e entender que basicamente eu estou fazendo magia ali, porque é sobre isso, cara. Sim. Sabe? Tem gente da indústria que vende plástico. O slogan da fábrica é discos feitos com alma. Eu me esforço ao máximo para não perder essa diretriz de estar lembrando que eu estou imprimindo alma, sonho num pedaço de plástico. O pedaço de plástico é o que menos importa. Ele é só um canal, um veículo. É aquilo que a gente estava falando. Se ele tem uma manchinha, se ele tem uma bolinha, se ele tem um quebradinho ali no canto. Óbvio, gente, eu trabalho, controle de qualidade e tal, para entregar a melhor excelência. Eu não estou falando de fazer mal feito. Eu não sei fazer mal feito. A gente é humano, pontualmente acontece. Mas a fábrica, né? Não sou nem eu, é a fábrica, né? Às vezes é bom separar. Mas sim, existe espaço. Não vejo... Precisava acontecer uma revolução muito grande no planeta para voltar a ser a mídia principal. Petróleo é um negócio fadado a acabar. Um dos meus grandes sonhos é começar a fazer disco com material de resina orgânica de alguma planta. Meu sonho, sendo bem sincero, é hemp. Né? Eu espero assim a gente sair da era do obscurantismo no Brasil, que não tem a ver só com esse governo, tem a ver com a formação do nosso povo, né? O quanto se mentiu para o nosso povo sobre as coisas. E aí o lance da indústria do plástico e do petróleo me incomoda profundamente, só que eu acho que eu uso esse material para a finalidade mais nobre. Isso não vai ser jogado no lixo, no chão, não vai para a rua, não vai para o mar. A princípio, se for bem cuidado, vai ficar lá na sua casa e é para sempre. Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso, Zé. Eu acho que existe um caminho nobre. A gente tem que focar nesse caminho nobre, que não é a mão fácil das coisas, porque mesmo assim é contramão e ele não vai voltar a ser um mainstream. Porque eu acho que assim, é aquela coisa, né, cara? Você pode tomar um vinho de 20 e um vinho de 200. O que aquele... Você está tomando vinho. Você pode tomar num copo assim, você pode tomar numa taça. Então você pode ouvir um MP3 ruim, comprimido, com muito volume, você pode escutar um disco bem feito. Você está escutando o tempo todo. A experiência é diferente, a degustação é diferente. Então eu acho que assim, o vinil ele continua sendo, primeiro, cápsula do tempo, mano. É mágico. Você põe um som lá, velho. Fica pra sempre. Imagina você numa tribo que nunca ouviu o bagulho, aquela história, né? A primeira coisa que os caras vão ver, uau, é magia. O cara tá fazendo magia, olha isso aqui.
a voz da pessoa tá saindo da caixinha. Então eu procuro manter essa dimensão da tribo, o primeiro contato e da magia. Eu entendi, eu desvendei o mistério, mas para mim continua sendo mágico. Sim. Sacou? O Mr. M é estranho, mano. Você entendeu? Michel, a gente precisa encerrar. Não vou, o papo Não, tá mas muito eu bom. sei, tá eu ótimo. vou conversar com eles. Tá ótimo. Primeiro, eu queria agradecer demais você ter Porra, aceito que honra, o mano. nosso convite aqui. Foi que uma conversa bálsamo. incrível. Conversa muito boa. A última coisinha, você falou da visita guiada. Como que o nosso espectador consegue agendar uma visita guiada e conhecer lá a Avenida Brasil? Então, gente... Aqui, a lente da verdade é Lente essa. da verdade. Maurício, qual que é a grande questão? Né? A gente não tem uma estrutura de ficar recebendo visitação o tempo todo lá. Sim. São coisas que eu abro, situações que eu acho nobre pontualmente. Entendi. Né? É uma coisa que a gente gostaria de se organizar para oferecer um serviço, para rentabilizar e ajudar a gente em cima disso, para ter uma troca, né? A gente ter um incentivo. Mas é uma coisa que a gente pretende organizar, por exemplo, para a escola, para o cara que é produtor musical e masterizador, para a banda. A gente pretende institucionalizar isso. Eu sempre fiz de forma informal, sempre recebi, mas é um negócio que eu acho importante, porque eu vejo ali como um centro cultural importante da cidade. Um lugar que, assim, eu acho que a partir do momento que as pessoas conhecem, elas não vão valorizar algo que elas não sabem o valor que tem, Sim. que elas não conhecem o processo. Todo mundo que vai lá fica encantado com a magia do processo e de quão sutil e complexo é. E eu acho que se você consegue trazer essas pessoas para essa dimensão da admiração, do respeito pelo que você está fazendo, você acaba tendo apoio e a ajuda vai chegando, né? Mas eu penso em institucionalizar isso. Eu ainda não entendi como e não tenho uma fórmula para isso, né? Mas eu tenho interesse. Perfeito. Porque fundamentalmente para mim a história ali dentro é humana. Para mim é importante receber gente, mostrar. As pessoas saem de lá com brilho no olho, vão defender isso em outros lugares, sabe? Eu tenho um sonho de um dia eu poder voltar a ser uma pessoa física mais tranquila, poder me dedicar às minhas questões pessoais, à minha vida, à minha arte e tudo mais, e ver a Vinil Brasil funcionando com autonomia. Eu espero, talvez a Vinil Brasil caminhe para um dia se tornar o que eu vi no começo que poderia ser uma cooperativa, que não dá porque as pessoas estão muito preocupadas com elas e as pessoas não olham muito para o lado, e talvez não exista esse senso coletivo assim em todos e de uma maneira que funcione e tudo bem, é o mundo que a gente foi criado, aquilo que você falou, né, Zé? A gente é criado para competir e não para olhar e falar, porra, o que o Zé tem de legal? No que o Zé é único? Porra, cara, eu vou ajudar o Zé a ser melhor nesse negócio que ele é bom. Ontem o cara que eu mais admiro na música ganhou a estrelinha na calçada da fama, que é o George Clinton. Ele passou a vida fazendo isso, sendo generoso com as outras pessoas. Falando, mano, me mostra o que você é aí. Me mostra você. Não, eu quero você. Eu quero o melhor de você. Põe aí o seu melhor. Ele ficou chamando todo mundo na roda, falando, põe aí o seu melhor, mano. Saca? E isso é referência humana pra mim de vida. Eu quero ser esse cara que de alguma maneira colabora pra gerar o meu entorno, fazer o meu entorno ficar melhor. Esse é o interesse que eu tenho aqui no mundo, entendeu? E a Vinil Brasil é uma das maneiras que eu encontrei de fazer isso efetivamente e praticamente. Porque cada vez que eu estou pensando num disco legal, eu estou gerando o melhor do outro que vai ficar preservado. E a história tem a ver com isso. Tem muitos caminhos interessantes ali da fábrica para além da prensagem do disco. A questão dos workshops, a questão dos encontros físicos. Eu estava muito animado com isso e aí veio a época da pandemia, eu tive que sobreviver e a gente está numa rebordosa disso. A gente está numa fase que a gente saiu de um pesadelo e a gente está se estabilizando no pesadelo. As coisas não melhoraram, né? A gente está voltando a ter uma dignidade, procurar ter uma economia, uma relação emocional normal com as pessoas. Acho que ainda vai tempo para isso, não sei se recupera, mas enfim, espero que a Vinil Brasil um dia ela possa desenvolver o potencial pleno que ela tem, que é muito maior do que eu vislumbro, né?
eu tenho capacidade de expansão de ligar mais máquinas, eu tenho capacidade de receber visita, eu tenho capacidade de fazer workshops para formar masterizadores e cortadores de acetato, a gente tem condição de fazer workshops com bandas independentes para ensinar as pessoas ferramentas de como elas vão correr atrás de vender o próprio trabalho para fazer um disco, para voltar e fazer 2 e voltar 3. Puta, cara, ali tem tantos caminhos e eu espero que um dia... Eu tenho pensado muito também que eu sou perene, que eu não vou ficar para sempre. E eu gostaria que muito do que eu coloquei ali como legado fosse herdado e fosse levado para frente, fosse multiplicado, que prosperasse. E aí um dos caminhos que eu vejo é talvez transformar aquilo numa fundação. Porque eu acho que se eu tivesse apoio como fundação, se eu tivesse o Estado institucionalmente dando valor... Eu também não corri atrás, eu não me mostrei, tem uma série de questões aí. Sim. Mas eu acho que, pô, eu tô cuidando de uma história ali que é tão nobre para o coletivo e não é para mim, que, pô, seria bom ter suporte para levar isso para um outro estágio de grandeza. Porque, assim, eu vejo que, assim, eu só comecei a fazer o que a Avenida Brasil tem como potencial. A história ela ainda vai ser, espero que ela seja escrita, assim, por anos, porque eu acredito que depois do que a gente passou, Zé, o disco não vai mais morrer. Eu também. E a gente vai continuar essa história em um outro dia. A hora que vocês quiserem. Beleza. Uma honra inenarrável estar aqui na frente de duas pessoas extremamente agradáveis, inteligentes, sensíveis. Uma honra gigante, menino. Valeu, muito Queria ter um desse uma vez por semana para eu desopilar lá das correrias da Avenida Brasil. Prepara o café que eu vou lá visitar você. Obrigado a vocês aí pelo suporte. Muito obrigado. Valeu demais, gente. Obrigado a quem está assistindo aí. Valeu. Obrigado. Sensacional.